Um abraço aos telespectadores aí do TV Paraná Esporte. Hoje estamos aqui para realizar um programa um pouco diferente. A ausência aqui do nosso companheiro Ideraldo, que é o apresentador oficial do programa, mas em virtude aí, né, de desafios que foram lançados à equipe de trabalho da TV Paraná, hoje estamos aqui com essa difícil missão, né, de assumir o lugar aí do nosso querido professor Ideraldo Trombelli. Um abraço para ele. Né? E nesse final de ano temos aí a inversão de apresentação dos programas da grade aqui da TV Paraná. E a nossa missão, né, é essa de apresentar o programa aqui liderado pelo nosso querido Ideraldo. Mais uma vez, o nosso abraço a ele. E garanto que, particularmente falando, o Ideraldo deverá gostar muito do programa. Até porque é um programa que vai falar aqui do todo poderoso timão do Corinthians, confirmado como heptacampeão brasileiro. Né, o Ideraldo, que é torcedor do Palmeiras, deve estar um pouquinho aí chateado, né, melancólico aí pela campanha do seu clube, mas é isso mesmo, né? A cada ano surpresas surgem e a surpresa deste ano foi a equipe do Corinthians. E a gente está aqui para conversar hoje com o nosso convidado especial, né, o Domingos Cassitas Júnior, que gentilmente aceitou aqui, prontamente aceitou o nosso convite. Agradecer ao nosso companheiro Luciano Ignez também, que realizou esse convite aí pro Domingos, o Júnior, que aceitou prontamente, para contar um pouco da história, né, da família Cassitas, que é muito ligada intimamente à história corintiana também. São muitos corintianos nessa família. E também do pai, né, do Júnior, o seu Domingos, né, carinhosamente chamado aí como Mingo, que deixou muitas saudades. E a gente vai trazer um pouco dessas recordações bacanas aí da história desse grande corintiano aqui do município de Arapongas. Júnior, prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito aí o convite para participar do programa. Nosso não, é do Ideraldo, mas hoje podemos dizer que é nosso, né? Sim. Tudo bem, Júnior? Sim, tudo bem. Obrigado pelo convite, e é uma honra para mim, é uma satisfação enorme estar falando do Corinthians, lembrando do meu pai e exaltando o amor que ele tinha pelo Corinthians e que passou tudo isso para a gente, né? Muito bem representado pelo Maurinho Cassitas, né? E todos os outros meus primos, tudo corintiano, se não fosse, apanhava. Mas estamos aqui, vamos tocar essa. Bom, para começar, já não podia esquecer, o Júnior citou muito bem aqui, né? O Júnior, que é primo aí do nosso querido, saudoso Maurinho Cassitas, professor Maurinho, que foi um daqueles precursores também do programa aqui na TV Paraná, falando de esportes, marcou aí uma época também, e a gente deixa também registrado aqui a nossa homenagem a esse grande companheiro aí que foi o nosso querido professor Maurinho Cassitas. Mas começando a falar dessa história dos corintianos da família Cassitas, Júnior, explica um pouco pra gente como é que surgiu isso. Isso foi coisa mesmo do seu Domingos? Como é que foi? O meu pai sempre falava que um corintiano tem que fazer, no mínimo, outro corintiano. No mínimo? No mínimo. Então, sempre quando na família ou para conhecidos, amigos, nascia um bebezinho, ele tinha sempre um brochinho do Corinthians. Preparado. E levava para o pai, falou, ó, vai ser corintiano. E ele era já conhecido e famoso por isso. E sempre na boa, né? Não impondo tudo, mas sempre passando esse amor que ele tinha pelo Corinthians, e passou para a família inteira, e a gente tenta reproduzir isso aí, né? Dá uma continuidade, né? Tem que ser. Bom, garanto que você, como, né, os familiares também, já deve ter ouvido do seu Domingos muitas histórias, né, com relação a essa paixão dele, ou de fatos vividos por ele também com relação ao Corinthians, né? Sim. O que a gente podia destacar aqui, algumas coisas que gravaram para você, por exemplo, das histórias contadas aí pelo seu Domingos? Meu pai sempre foi comerciante aqui, né, industrial, de calçados, e ele sempre teve muitos negócios em São Paulo, e ele planejava a ida a trabalho com um jogo do Corinthians. Que bacana. Então ele trabalhava lá durante o dia e tal, e à noite ia ou no Pacaembu, enfim, onde estava o Corinthians, ele dava um jeito de assistir aos jogos do Corinthians. E sempre passou isso pra gente, me levou em vários jogos, né? Eu estudei numa ocasião em São Paulo, na capital,
e cansei de ver jogos do Corinthians lá. Naquela época não tinha a Arena Corinthians. Eu era mandado muitos jogos no Pacaembu, no Morumbi. Meu pai falava que o Morumbi era o salão de festas do Corinthians. E então aquilo ali era para a gente ir lá e conquistar vários títulos. Bom, das histórias contadas aí pelo teu pai, existiu para ele, ou você pelo menos tomou conhecimento disso através dele, algum jogo? O seu Domingos tinha algum ídolo maior do Corinthians? Como é que era isso para ele? Ele sempre, apesar de ser apaixonado pelo Corinthians, ele nunca foi... Isso ele passou bastante para a gente. Nunca brigou, Sim. Nunca se desentendeu na rua ou com nenhum outro torcedor fanático de outro time. Nunca chegou a desentender, nunca... enfim, sempre levou tudo na esportiva, né? E o que marcou mesmo para mim em relação ao meu pai foi o título de 77. 77. Né, que estava na fila. Para mim, pessoalmente, marcou muito porque já estava entendendo um pouquinho de futebol e saiu da fila, então foi um jogo que ficou bastante marcado. Basílio, né? Basílio fez o gol do título, né? Bola na trave, voltou, Vladimir. Tinha Zé Maria. Exatamente, só craque. Foi um jogo realmente para entrar para a história do Corinthians, verdade, né? Verdade. Bom, o seu Domingos ele teve também aí algumas experiências vividas também, conhecendo, inclusive, ex-jogadores aí do Corinthians. A gente tem aqui, inclusive, uma foto dele, ao lado do Sócrates, que em uma oportunidade esteve aqui na cidade, né? Verdade, acho que mais ou menos uns 15 anos atrás, né? Teve o Sócrates aqui e na casa de uns conhecidos da gente, esteve lá e chamou meu pai para conversar, eles se conheceram, né? Aqui está a foto dele, com dedicatória e tudo. Foi bem bacana. E então, sempre muito interessado no bom futebol e na esportividade. Quer dizer, era realmente um desportista, né? É verdade. Em todos os sentidos. Sim. Foi jogador do Lavoura. Antigo Lavoura aqui da cidade, né? Me recordo. O Maurinho passou em casa me pegar de bicicleta para ir ver um jogo no Lavoura. E faz algum tempinho, né? Nossa, cara, daí fica quieto. Mas tinha essa identificação também com o futebol amador aqui da cidade, né? É verdade, Meu pai sempre gostou muito de futebol e puxou a gente. Bom, até porque a gente vê aí, né, o próprio primo, né, o professor Maurinho, que se formou em educação física também. Sim. Era uma pessoa intimamente ligada aí ao esporte também, né? Eu costumava brincar que eu conhecia um moçada na cidade e falava: você teve aula com o Maurinho nas escolas? Já ouvi isso. Não teve. Então você não é de Arapongas. Não é daqui. Porque ele deu aula para mais da metade da cidade. Com certeza. Tem uma história aí, uma trajetória, né? Linda, brilhante, né? Linda. De muitas coisas boas e muitas boas lembranças, né? Sim. Você era outro corintiano também, o Maurinho? Vixe Maria. Daqueles? Ele era roxo, era preto, era corintiano até debaixo d'água. Tá certo. É ou não é? A gente tem aqui, inclusive, na mesa aqui, algumas camisas aí que trazem algumas recordações. Explica um pouco pra gente das histórias aí que fazem parte de algumas, né, das camisas aí que nós temos aqui hoje. Todas presentes de queridos, do meu primo, Dominguinho, dedicatória do Ronaldo, ao tio Mingo, o Ronaldo, dedicatória do Ralph, do William, né? Camiseta comemorativa do 1930 e tantas outras lembranças aí. Todo mundo que se via na possibilidade de trazer uma lembrança, comprava para o meu pai, trazia, ele ficava muito grato por isso. Que bacana, né? São realmente várias recordações, né, que ficam aí para a história, né? Você falava das viagens do seu pai a São Paulo quando trabalhava? Sim. Ia lá e ele dava um jeito, inclusive, de, né, fazer com que pudesse assistir um jogo lá do Coringão, né? À noite ia pro campo. Ia pro campo, assistir o Coringão. Isso.
Tinha muitas histórias, então, para contar quando chegava, né? Ao longo desse tempo todo. Meu pai conta que na entrada do Pacaembu tinha um lanche que ele lá era famoso, chamava o lanche Pacaembu, que era queijo com salame e etc. E em casa ele fazia, toda vez que ele fazia, ele lembrava, falava, esse é o lanche que eu comi na entrada do Pacaembu. Se identificava, né? Sim, sempre saudoso. Muito bem. Só algumas das histórias que a gente está contando aqui para reviver, né? O seu Domingos Cassitas, que passou aí, um corintiano daqueles, né? Que passou por muitas coisas aí, né? Torcedor aí ferrenho do Corinthians, mas uma coisa que você falou chama a atenção, né? A gente viveu tantas coisas ruins aí no futebol, né? Com guerra de torcedores e tal. Sim. E ele, particularmente, sempre foi uma pessoa que primou, né, pelo caminho do bem, do respeito mútuo entre os torcedores. Sim, né? Sempre levando tudo na esportiva. Quando ganhava, não forçava muito. Quando perdia, ia embora rapidinho, né? Então, sempre brincando, sempre muito alegre. Essa é a imagem que ficou do meu pai. Que bacana, né? E a gente vê que a família acompanhou isso também. Você falava aqui, né? Dos sobrinhos, enfim, da família. Os sobrinhos nem todos são corintianos, né? Não há uma unanimidade. Sempre tem um cunhado chato que puxa ou pro São Paulo ou pro Palmeiras, mas os meus sobrinhos fizeram questão de levar meu pai a conhecer a Arena Corinthians em São Paulo. E em 2014 nós estivemos lá, fomos daqui, passamos pro pessoal, passamos em São Carlos, na casa de parente lá, alugamos uma van e fomos especialmente na Arena Corinthians assistir Corinthians e Curitiba. Em 2014, se eu não me engano, o placar foi 2-2, mas foi um evento muito gostoso, fomos em família, meu pai gostou, nós adoramos também, tem até uma recordação aqui, e tudo com muita alegria e amor. Sem dúvida, né? A gente vai para um breve intervalo, a gente vai voltar daqui a pouquinho para contar mais sobre essa visita aí da família Cassitas ao Itaquera, né? A Arena do Corinthians. E vamos falar, claro, não vamos deixar de falar do título conquistado aí pelo Timão, que já é antecipadamente o campeão brasileiro de 2017, o heptacampeonato. Vamos falar um pouco também do futebol atual aqui, conversando com o nosso convidado de hoje no TV Paraná Esporte, que é o nosso Domingos Cassitas Júnior. Um tempinho só, a gente volta já com a sequência desse programa aqui pela TV Paraná. Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais. Molicenter. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter. Bom e barato do jeito que você gosta. Estamos de volta aqui com o TV Paraná Esporte, hoje com o nosso convidado aqui especial, Domingos Cassitas Júnior, e hoje estamos falando nesse programa diferente, né? Mais uma vez lembrando, com essa troca aí de apresentadores, né? O nosso Deraldo hoje tem uma outra missão, e a nossa missão, nós que apresentamos aí o TV Paraná Notícias, a nossa missão hoje é comandar aqui o TV Paraná Esporte. Para isso, convidamos aqui o Domingos Cassitas Júnior para falar um pouco dessa história do pai dele, o seu Mingo, ligado ao Corinthians, da história da família também, e um pouco da trajetória aí dessa torcida toda pelo Timão. Daqui a pouco a gente vai falar de heptacampeonato. Quero pedir, inclusive, aí para o nosso querido Cadu, para que coloque aí o hino do todo-poderoso Timão aí de fundo, para que a gente possa ter mais disposição ainda de falar desse Corinthians. Mas no encerramento aí do primeiro bloco, a gente falava dessa visita que vocês fizeram a Itaquera, o estádio do Corinthians construído no ano da Copa do Mundo. E lá no final do ano, em novembro, né, vocês estiveram lá com seu Domingos, familiares, num jogo inclusive com o Curitiba, que eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história.
Não tivemos a vitória, o empate, mas a vitória foi estar lá, né? Conta um pouco pra gente dessa visita bacana aí que vocês fizeram lá em Itaquera. Pois não. Como eu já falei, nós nos reunimos, a família, meus sobrinhos, meu pai, meu filho, e programamos essa visita lá no Itaquerão, né? Foi após a Copa, né? Então vamos conhecer. E juntamos e fomos. Foi no meio de semana, um jogo à noite. Eu particularmente, eu acho lindo o jogo à noite, porque o gramado fica reluzente. Eu prefiro um jogo à noite, eu acho bem mais bonito. E foi o que aconteceu nesse dia, o Corinthians e Curitiba. E na época era o Mano Menezes, o técnico, retranqueiro, né? E sofremos na mão dele lá. Judiava dos corintianos, né? Nossa Senhora. Rapaz. E o Corinthians saiu atrás, o Alex fez 1-0 Curitiba. Craque Alex, né? Craque. Cracaço. Jogou inclusive aqui o Paranaense algumas vezes contra o Arapongas. Verdade, E deixaram ele jogar sozinho no meio ali. É pedir pra tomar gol. Meteu pá. E eu acho que o Corinthians empatou. Curitiba fez 2-1. E com muito custo, depois Bruno Henrique fez acho que estava depois dos 40 minutos do segundo tempo. E não ganhamos, mas pelo menos não saímos com a cabeça inchada. Sabor de derrota, né? Não. Mas foi uma delícia conhecer lá. Não voltei mais lá, espero voltar, mas a viagem em si, a galera fomos todo mundo conversando e se divertindo. O que você particularmente achou do estádio do Corinthians? Lindo. Pensa num lugar bonito, bem construído, tudo em mármore. Foi bem planejado. Nossa Senhora, muito dinheiro ali investido, né? Mas o Corinthians merece, né? A casa dele, haja vista aí todos os jogos agora, acho que a média de público do Corinthians é 39 mil, 35 mil, né? Então é um show aquilo lá. O Corinthians merecia um estádio próprio e agora com o Hepta, então agora é só alegria e vamos para Tóquio de novo. Isso, aí sim, hein? O ideal nesse momento deve ser chacoalhar na cadeira. Maria. Mas essa visita em Itaquera aí, conta pra gente, a gente tem a foto aqui, depois o Cadu vai estar mostrando aí também. Sim. As pessoas que estão nessa foto aí, quem são essas pessoas aí, Júnior, que estavam lá com você quando vocês estiveram lá em Itaquera? Ali é os meus sobrinhos, nós estamos ali em 1, 2, 3, 4 sobrinhos, meu filho do lado do meu pai e eu, né? E um outro tirando a foto aqui que não saiu, palmeirense, não queria nem sair na foto. Palmeirense? Palmeirense. Mas fala o nome do pessoal aí pra gente. Aqui é o André, meu sobrinho, São Paulino. O João Ricardo, sobrinho também, São Paulino. Pedro, meu filho. Corintiano, vixe Maria. Opa. O senhor de todos aqui, o Veião, Domingo, meu sobrinho Guilherme, São Paulino. Eu e o outro sobrinho meu, Daniel, São Paulino também. São Paulino também? Rivalidade. Pegou a fase do São Paulo, né? Boa fase, né? Pegou a boa fase e deu febre. Muito bem. Agora, pra gente poder explicar, eu já tive a felicidade de, por alguns momentos, quando morei por algum tempo em São Paulo, de poder acompanhar alguns jogos do Corinthians, principalmente quando o Corinthians atuava no Pacaembu. Você já me disse aqui que também teve, né, a condição de acompanhar por alguns jogos do Corinthians também. Sim. Você vai falar depois a respeito de uma experiência vivida por um amigo seu, que a gente respeitosamente não vai aqui declinar o nome. Sim. Mas conta um pouco pra gente, explica aí pro pessoal que tá aí em casa, pessoal que tá nos assistindo, o que é estar no meio de um bando de louco. A torcida do Corinthians, a fiel, aquilo é raça, filho. Ali é sangue na veia. Eu tenho esse conhecido, um senhor já de meia idade, ele tem residência aqui em Curitiba e ele é palmeirense. Palmeirense roxo.
e com um amigo foi assistir um jogo do Corinthians, acho que Corinthians e Atlético, foi e ficou no meio da torcida do Corinthians. No outro dia, comentando o jogo, ele falou: rapaz, se eu assistir mais 2 jogos do Corinthians, eu viro corintiano. Só porque ficou no meio Sentiu ali. da Fiel, e deve ter dado Corinthians, que o Atlético é freguês do Corinthians. Então, adorou. Quer dizer, sentiu o drama. Sentiu tremer. Se voltar de novo, não vai ter jeito. Ixi, Maria. São histórias, né, que realmente fazem parte dessa história bacana aí do nosso Corinthians, né? Nós pedimos pro Cadu colocar lá o hino do Corinthians e ele vai colocar agora o Band Louco aí gritando também, né? Pra gente poder caminhar agora para entrar no assunto desse ano do Brasileirão. Estamos aqui com o corintiano, aliás, né? Estamos numa sala aqui só de corintianos, né? Com o Luciano Ignez aqui, o Júnior, né? E esse apresentador que vos fala, que também tem a satisfação de ser um corintiano. Ano de 2017, Júnior, para a gente atualizar um pouco aqui nosso bate-papo nesse momento. O Corinthians que fez um primeiro turno aí, né, não me lembro, né, nessa história de pontos corridos, de um primeiro turno tão, né, fantástico como fez o Corinthians este ano. No segundo turno realmente preocupou os torcedores corintianos, mas, enfim, recentemente carimbou aí a conquista desse heptacampeonato. Fala um pouco da sua opinião sobre o campeonato deste ano e desse Corinthians que lá no início, né, quando foi, antes de ser campeão paulista, era considerada a quarta força, diziam, né, os antes do futebol paulista, por exemplo. Eu achei que foi uma campanha sem igual. Derrotas vieram no segundo turno, que é normal. Sim. Né? Essa semana mesmo, o Flamengo perdeu do Curitiba. Justamente. Jogando em Curitiba, mas perdeu do Curitiba, que até 5 rodadas atrás ele estava perigando ser rebaixado. Então, altos e baixos tem. O primeiro turno foi o time mais uniforme. É claro que fosse bom que chegasse até a conquista do campeonato. Com o mesmo fôlego, né? Invicto e sem perder e etc., com aquele glamour todo. Mas é difícil. Campeonato muito longo, né? Veja o investimento que outros times tiveram, né? E o Corinthians, né? Então eu achei que o técnico Carille foi firme, não quis e nem poderia ter alterado o padrão de jogo no meio da competição, né? Se fechou com o grupo e deu certo. Conquistou aí com 3 rodadas de antecedência, né? Então, achei bem bacana. Se mantiver aí pelo menos 50% do plantel, penso que deve dar continuidade o ano que vem, né? Tô esperançoso que o Corinthians continue nessa vibe aí de conquistas aí. E é uma situação bem surpreendente, né? Se a gente for analisar friamente ali o elenco, né? O próprio elenco do Corinthians, né? Que era totalmente desacreditado. Mas me parece que quando se trata de Corinthians a situação é diferente, né? Houve uma união ali muito grande. Esse Carille que surpreendeu demais, né? Sim, que vinha como técnico interino às vezes, foi auxiliar do Tite. Mas nem a gente, nem nós corintianos não esperávamos, né, que o Carille pudesse surpreender de uma maneira tão positiva, né? Os jogadores, a comissão técnica não gosta, mas quando a torcida aperta um pouquinho os jogadores, sim, né, e cobram, né, de uma forma mais... Você deve ter visto que a Fiel, alguns torcedores visitaram o CT. Justamente. Né? Há 1 mês, 2 meses atrás. Então, de alguma forma, isso aí pressiona um pouco. Eu acho que tem que ser assim, ainda mais... Não com violência. Na boa, verbalmente. Na boa, exatamente. Ver o que está acontecendo, tarará. Então, eu acho isso importante, ainda mais vindo da Fiel, que sempre está lá, apoiando. Você já viu um treino com 32 mil espectadores? Isso é coisa de Corinthians. Você já viu isso?
Que coisa, Eu nunca fiquei sabendo disso. Não. Né? E os jogadores se sensibilizaram com isso. Sim, sim. Haja visto o jogo que fizeram A entrega, né? contra o Palmeiras Isso. em seguida. Né? Então é o terror da Fiel que sacode mesmo. Mexe, realmente, mexe, né? Né? Não poderia deixar de perguntar a você uma opinião. Temos vários ídolos do Corinthians, aí se a gente fosse parar para falar aqui, né, não íamos ter tempo para isso. Mas existem aqueles um pouco mais serenos, mais calmos, né? Existem outros que aparecem mais e a gente tem, por exemplo, e isso muita gente me pergunta, inclusive, pelas ruas aí, pela cidade, até porque é um corintiano que está na mídia todos os dias, apresenta um programa esportivo. Neto, que já foi ídolo do Corinthians, já foi um jogador idolatrado aí pela torcida corintiana, hoje apresentador de televisão. Dizem ainda que Neto será presidente do Esporte Clube Corinthians. Não sei. O que falar do Neto, hein? Na sua opinião? Eu vibrei muito com os gols dele, cara. Eu peguei bem a fase dele, gostava de vê-lo jogando. Hoje, ele precisa de falar, ele precisa de aparecer na imprensa e boca dura e falar mal de jogador, de cartola, né? Então eu acho que ele está na dele hoje como apresentador. É um estilo dele, não concordo às vezes, não pode ser tão radical, agressivo, né? Não é por aí, mas ele como presidente nunca, né? Não. O presidente tem que ter, né? Tem que ter cabeça no lugar, tem que saber agir com as coisas, né? Tem que saber de tudo. Ali, o Neto, até uns tempos atrás, só tomava caldo de cana só e... Pois é. Não é? É verdade. E sabia fazer gol lá, mas tá bom. É assim mesmo, tem que aceitar esses personagens, né? O Corinthians tem o Neto, outros times têm outros. A Renata Fã, que é fã do Inter. O Denilson, que não sei nem se ele é Palmeiras ou São Paulo. Acho que nem ele resolveu até hoje. E assim vai. Então, faz parte do futebol. Bom, a gente falava do Corinthians heptacampeão e você falava aqui, inclusive, da preferência aí da manutenção, né, de grande parte do elenco, até para que o trabalho seja, né, levado adiante no ano que vem. A gente sabe que alguns jogadores, o Arana, me parece, será o primeiro a deixar o clube, né, tem uma proposta aí do Sevilha, mas no elenco corintiano, a gente está próximo aí, muito próximo de mais uma Copa do Mundo. Muito se fala do Cássio, goleiro do Corinthians, que já foi muitas vezes, né, muitas dúvidas foram colocadas sobre ele, foi um dos grandes jogadores do Corinthians na conquista do Mundial de Clubes, né, contra o Chelsea. Sim. É o goleiro de seleção brasileira, Júnior? Eu penso que sim. Bem lembrado por você, na conquista da Libertadores e posteriormente do Mundial, contra o Vasco, a defesa do Cássio num contra-ataque do Diego Silva, Diego Souza, se eu não me engano, foi fundamental. Sim. Né? Eu não vejo ele abaixo, ele tem as falhas dele, tem, mas eu não vejo ele abaixo do Alisson, não vejo ele abaixo do Diego, do que está no Flamengo agora, não vejo abaixo de nenhum outro goleiro que o Tite está testando. Né? Então, eu acho que é uma boa opção para o Tite. Estou torcendo por ele, inclusive. Falando de seleção brasileira, jogador que deu a volta por cima, teve muitos problemas também, falando aí do Corinthians ainda, do atual elenco. O Jô, que já foi seleção brasileira, e muitos hoje, em função da campanha do Corinthians e também do comportamento do Jô, que nesse momento é artilheiro do campeonato com 18 gols, ainda apregoam que ele deveria ter mais uma oportunidade na seleção brasileira. Será que é por aí? Não sei, cara, não sei, eu acho que na posição dele o Brasil já está mais bem servido, né? Ele tem uma boa estatura, né? O jogo aéreo dele é muito bom, mas no Corinthians, eu penso que o Corinthians joga em função dele, né?
Ele faz o pivô ali e distribui as bolas ali. Então é um esquema que no Corinthians hoje funciona. Eu penso que na seleção não seria dessa forma. Mais complicado, né? É verdade. Muito mais complicado. Mas vamos aguardar, né? Eu não poderia deixar de falar, desculpa, tá? Opa, fica à vontade. Do Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno. Do Ronaldo. Foi um Inclusive divisor. tem uma camisa aqui assinada por ele. ele, Foi um divisor de águas, né? Sim. Foi um divisor de águas. Antes o Corinthians era um e depois é outro. Não só pelo que fez em campo, né? Sim. Mas pelo que ele implantou no time, junto com o Andrés e tal, que tem os defeitos dele também, mas, né? Foi um jogador sensacional, e aqueles gols que ele fez contra o São Paulo, contra o Santos. Foi um show. Que coisa, né? Um show. Até hoje, Presidente Prudente, no primeiro jogo dele aqui, gol contra o Palmeiras. Sim, né? Quebrou a lambrada. Tava meio pesadinho. Não é por causa disso, não. Mas sem dúvida que o Ronaldo Fenômeno concordo, um divisor de águas para o Corinthians aí nos últimos anos. Perfeito. Não tenha dúvida disso, né? E a representatividade dele também. Exato. E uma coisa curiosa, né? Muitos diziam que o Ronaldo, que já chegou a dizer que era flamenguista, quando retornou ao Brasil, inclusive treinou no Flamengo até que o Andrés, né? Foi lá e conseguiu levá-lo, aliás, para o Corinthians, mas o Ronaldo se identificou muito com a torcida corintiana, né, com o Corinthians em si, e nesse jogo, inclusive, recente do Fluminense, estava lá ele e o filho, né, torcendo pelo Corinthians. Quer dizer, se identificou de verdade, não foi uma coisa de falastrão, não. Pegou amor. Sim. Né? Comprou a briga do Corinthians do título, né? Ele não conseguiu, não conquistou, mas encaminhou, né? E o Tite também, né? Que foi também um personagem muito importante para o Corinthians. Sem também, dúvida. Né, cara? Né? Então são personagens que marcam a história de um clube, né? Meu pai tinha os ídolos dele, falava muito também, de um, de outro. O que mais falava o seu Domingos, hein? Rapaz, agora não vou lembrar de contar, cara. Mas para mim, que eu me lembro mesmo, é esse título de 77. 77, sim, né? A Geraldão, tinha o Russo. Né? Eu peguei a fase boa também do Palinha, Sócrates, Casagrande, né? Zé Maria, Vladimir, Ado, né? Ado, goleiro gol, Ado. Né? Isso. O Ronaldo, mais recente. Então, tem... Você pegou também lá Solito Solitinho. Exatamente. Parece uma dupla sertaneja, né? Os goleiros verdade, do Corinthians. E eu gostava de ver o Zé Maria jogar, que é muito raçudo, né? Então, são lembranças que o Coringão traz. É isso aí. Né? Temos muitas histórias, né? Acredito que essa foi uma primeira oportunidade, Júnior. Quero lhe agradecer aqui pela receptividade, né? Por ter atendido nosso convite prontamente. Mas não vai ficar por aqui, não. Vamos voltar a conversar ainda, porque a gente tem muita história aí para contar. Perfeito. Tem muita coisa bacana do Corinthians para a gente falar, viu? Muito obrigado. E a gente vai estar sempre à disposição. Um grande abraço para todos os corintianos aí. Claro, para todos que nos assistem. E para a família Cacitas, aí, os corintianos muito da família obrigado. Também, viu? Fico muito honrado pela oportunidade, viu? Obrigado. Muito bem. A gente conversou aqui com o Domingos Cacitas Júnior, que contou um pouco da história do seu Domingo, seu Mingo, né? Corintiano, daqueles realmente. E um pouco da história e da trajetória dele com relação aí ao Corinthians. Agradecer mais uma vez aqui o nosso querido companheiro Luciano. Deixa de fundo aí, Cadu, o hino do Coringão pra gente ir embora, pro Júnior ficar contente também. Um abraço pro Ideraldo, né? Nessa troca, essa inversão de apresentação dos programas da TV Paraná, a gente tentou dar conta do recado hoje, apresentando aqui o TV Paraná Esporte. Um grande abraço a todos, um excelente final de ano. A gente se encontra também no TV Paraná Notícias. Um abraço para todos e até uma próxima oportunidade. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão.